Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Jean-Paul Sartre. Vamos falar sobre esse filósofo do período contemporâneo. Vamos juntos nesse aprendizado? O francês Jean-Paul Sartre nasceu em 1905 e veio a falecer em 1980. Sartre foi um filósofo contemporâneo. Ele foi também escritor e crítico. Sartre foi um dos importantes propagadores do existencialismo, corrente filosófica que foi iniciada por Kierkegaard. Em sua construção sobre o existencialismo, Sartre vai fazer uma distinção entre o ser e o existir. Para ele, o ser humano primeiro precisa existir. Ao existir, ele vai se tornar, ele vai ser, ter uma essência. Neste caso, ele inverte a lógica, a realidade natural. Para ele, o existir precede a essência. Vamos utilizar um exemplo básico. Por exemplo, uma construção de uma casa. Primeiro, o arquiteto desenha, ele constrói ali a essência. Depois, essa casa acaba sendo construída e ela passa a existir. Para Sartre, o que ocorre é o inverso. Não existe essa projeção, essa ideia estabelecida anterior, que seria a essência. Para ele, o fato de existir ocorre de uma forma imediata e a partir da existência é que vai surgir a essência. Sendo assim, o homem é aquilo que ele existe, aquilo que ele constrói, aquilo que ele realiza. Seguir o existencialismo de Sartre é criar para si mesmo aquilo que você quer ser. Então, hoje nós vemos na nossa contemporaneidade as pessoas se definindo a partir daquilo que elas querem ser ou pensam ser e recusam a reconhecer uma essência, quando na verdade existe primeiro uma essência, foi estabelecido pelo Criador, a essência de todas as coisas. E as pessoas passam a existir a partir da sua essência. Então, nesse caso, a essência, ela determina a existência e não o inverso. Um exemplo básico, a minha essência, ela é masculina. Isso já vem na minha própria criação. Sendo assim, naturalmente, ao me desenvolver, eu vou desenvolver dentro daquilo que é a minha essência. Nada vai mudar a minha essência. Mesmo que eu possa pensar em querer ser outra coisa, isso não vai fazer com que a minha essência mude. Por isso, é a essência que determina a existência e não o inverso. A filosofia de Sartre também dá espaço para a abordagem acerca da liberdade, da responsabilidade e da angústia. O homem está condenado a ser livre. Nessa frase, Sartre diz que o ser humano ele só tem uma certeza, que é a sua liberdade. E essa liberdade que é incondicional, que é algo que ele deve praticar, faz dele escravo desta realidade. Ele está preso a esta liberdade. Sartre vai chegar ao ponto de dizer que a liberdade humana ela é incondicional. Sendo assim, o ser humano tem a escolha total sobre todas as coisas, fazendo com que isso gere a responsabilidade e, consequentemente, a angústia diante dessa tão importante, tão grandiosa responsabilidade de escolher e decidir sobre todas as coisas. É importante lembrar que Sartre ele era ateu, ele não reconhecia a existência do Criador. Sartre vai usar até de um silogismo muito
falseado, que é aquele silogismo de que se Deus existe, tudo foi determinado por ele. Entretanto, o homem tem um livre arbítrio, já que o homem é livre, então esse Deus não existe. Na verdade, ele se baseia num enunciado equivocado. O homem não tem total liberdade, nós não temos poder para escolhermos sobre todas as coisas. Pelo contrário, nós somos impulsionados, nós somos limitados em tantos aspectos da nossa vida, que achar que nós somos livres, como Sartre quer assim elucidar e dizer, é um equívoco e faz dele responsável, o homem sem Deus, responsável por todas as coisas, sendo que isso na prática não se sustenta. Portanto, apesar do existencialismo de Sartre ter tido grande influência hoje na nossa sociedade, nós precisamos repensar os seus conceitos e os seus princípios, tendo em vista que eles não se sustentam dentro de uma base lógica da verdade. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço já para deixar um like para nos ajudar e também já aproveitar e se inscrever no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!